Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Franklin Santos e vou ministrar hoje uma aula muito interessante de língua portuguesa. Pessoal do Heróis da Restauração, tudo bom? Veja, vamos tratar do gênero textual entrevista. Ele é muito importante porque é um gênero tipicamente oral. Então, a definição consiste em uma série de perguntas dirigidas a uma pessoa de relevância, quer dizer, uma pessoa que tem importância, uma pessoa que vale a pena ouvi-la, conhecer um pouco da sua história. Então, a entrevista em si vai ser o quê? Como o título já diz, entrevista, quer dizer, eu olhando para a pessoa que está na minha frente. Essa comunicação, essa interação é muito importante, porque esse diálogo ele é sempre construtivo, porque quando você faz uma entrevista para que você conheça a pessoa que está na sua frente. Existem várias modalidades de entrevista. Então, basicamente, veja como é importante a gente ter o quê? Esse conceito inicial, preambular, quer dizer, inicial, a nossa introdução. Entrevista. Então, eu olhando para você no olho, você olhando para mim no olho. Então, é uma coisa sincera, é uma coisa despojada de o quê? De não me toques. Então, esse contato íntimo vai fazer com que nós nos conheçamos. No caso de uma entrevista típica, eu vou o quê? Formular um monte de perguntas a você. Perguntas pessoais, perguntas profissionais. Por quê? Porque se é para uma entrevista de emprego, por exemplo, que nós vamos ver mais na frente, você tem o quê? Tem uma destinação para aquela entrevista. É o quê? Um candidato e ele tem que estar apto para exercer uma função. Ele vai ter um emprego numa empresa ou então vai ser aprovado para fazer o quê? Um curso de destaque onde as vagas são muito curtas. Então você pode ver que uma das etapas de qualquer concurso vai ser o quê? Você tem as provas, você tem uma entrevista. Às vezes tem o quê? Exercícios físicos, você vai ter o quê? Uma prova de títulos, quer dizer, para ver quais as formações acadêmicas que você teve. Então, aí a entrevista ela é o quê? Para que você prove que você está apto a exercer essa função. É a famosa entrevista de emprego. Em qualquer lugarzinho, pergunte aos adultos em casa. Aí eles vão dizer, ah, sim, meu filho, lá no RH, Recursos Humanos da empresa, aí tinha um psicólogo ou uma pessoa encarregada que começou a fazer uma bateria de perguntas, perguntando sobre as minhas experiências, a minha escolaridade, onde eu moro, se eu tenho noções de informática, essas coisas todas. Por quê? Para ver se eu tenho habilidade, se eu estou preparado para exercer esse cargo na empresa. E olha, tem aquela casca de banana, geralmente se pergunta, e aí, o que você sabe da nossa empresa? Quais as propostas que você tem para a empresa para que você contribua para o quê? Para o seu sucesso pessoal e da empresa. Então, isso aí tudinho é o quê? É estudado e nós vamos nos preparar para isso num certo momento. Então, nessa nossa aula introdutória, vocês estão vendo o quê? Que nós vamos ter o quê? Uma pessoa que estará fazendo as perguntas e uma outra pessoa que estará respondendo essas perguntas. Olha, a definição vai ser essa aqui. Olha, as perguntas vão seguir um roteiro pré-determinado. Primeiro você vai ter o quê? O tema a ser abordado. Lembre-se, nada é o que assim de supetão, quer dizer, não é no improviso. Tudo tem que ter um roteiro, uma pauta. Então você o quê? Primeiro você vai ter que ter um tema. Qual é esse tema que você vai trabalhar? Então, qual é a área do conhecimento, entendeu? A que público se destina essa entrevista? Então você escolhe um tema e qualquer que seja esse tema. Agora, como eu disse anteriormente, tem que ter uma relevância. Que relevância é essa? É a importância. Isso é importante para mim, é importante para o público que eu vou veicular essa entrevista. Mais na frente você vai perceber por que eu estou falando isso. Veja, no próximo item, a escolha do entrevistado. Então, de acordo com aquele tema
que eu escolhi, certo? Aí eu vou ter uma pessoa que esteja ligada diretamente a esse tema. Por exemplo, olha, se eu vou falar de futebol, eu vou chamar um açougueiro, um médico, um jornaleiro? Não, eu vou chamar quem? Alguém que trabalha na área de esporte, seja um comentarista esportivo, seja um jogador, um goleiro, um árbitro. Então, tem que ser alguém que esteja ligado àquela área. Por quê? Assim as minhas perguntas não vão cair no vazio. Eu vou ter as respostas que eu procuro. Porque a função da entrevista é você aprofundar qualquer tema. E a melhor maneira de fazer isso é diretamente alguém que trabalha, vive disso. Nós temos também o quê? A pesquisa sobre o tema e sobre o entrevistado. Quando você faz uma pesquisa, certo? Você já previamente escolhido o tema e escolhido o entrevistado, aquela pessoa que você vai fazer essa série de perguntas, você tem que ter uma pesquisa antecipada, anterior, para que você saiba exatamente a pergunta que você vai fazer, para não passar esse entrevistado por alguma saia justa, algum constrangimento. Tanto você pode ver que na TV, na internet, geralmente você envia para a pessoa as perguntas que você vai fazer. E essa pessoa vai analisar essas perguntas e ver se ela está disposta a responder, se não vai ter nenhum problema. Às vezes pode até vetar, não, eu não vou responder essa não, porque atinge o meu lado pessoal. Então, a nossa entrevista vai ter que o quê? Seguir essa linha aqui. A partir daqui, não pode. Então, tem esses certos limites que vão ser respeitados. Isso aí acontece nos bastidores, quer dizer, lá atrás, onde você não vê. Você vê a entrevista pronta, certo? Gravada e exibida para você na TV ou na internet, na rádio, às vezes o quê? Publicada em revistas, em jornais, mas tem todo um procedimento, tem uma linha que você segue para que essa entrevista ela seja levada ao ar, seja veiculada, chegue até as pessoas interessadas naquela pessoa ou naquele tema que está sendo abordado. Então, quando você faz essa pesquisa prévia, aí você vai se sentir à vontade para o quê? Para você formular as perguntas certas e que você tenha o quê? A relevância, que elas sejam importantes para quem vai assistir essa entrevista. Nós estamos tratando de um gênero oral, então eu pergunto, você responde. Eu poderia muito bem mandar por escrito, mandar por e-mail para você as perguntas. Mas o que? Tipicamente, lembre-se disso, é um gênero textual oral. Ele pode o quê? Trabalhar em outras plataformas, em outras mídias, em outras modalidades, mas ele é essencialmente oral. Quer dizer, a fala, eu me comunico oralmente com a outra pessoa. Então, é esse diálogo que vai haver e tem que ser efetivo. Então, eu tenho que ter noções também. Eu vou pesquisar sobre o entrevistado, aquela pessoa a quem serão dirigidas essas perguntas. E por que eu faço isso? Simplesmente para que, quando eu for formular essas perguntas, eu esteja à vontade dessa pessoa também, para evitar, como eu falei anteriormente, de eu entrar num mérito que não tem nada a ver. Eu não posso entrar na intimidade da pessoa sem que ela permita. Uma pessoa famosa, ela o quê? Expõe um certo lado da sua vida, mas tem uma intimidade que tem que ser respeitada. Então o público tem que ter esse respeito. Uma pessoa pública, por exemplo, um político, um artista, um desportista, ele tem o quê? A sua vida pessoal e nós temos que respeitar. Muitos fãs, eles querem o quê? Esmiuçar, quer dizer, que eles querem entrar, eles querem o quê? Escavar a intimidade daquela pessoa famosa que admiram, mas isso é um erro. Todos nós temos direito à intimidade e isso é essencial. Não esqueçam disso. Sites de fofoca, isso tudo, isso tem um lado positivo, mas tem muito mais de negativo, porque os famosos paparazzi, né, aqueles jornalistas que perseguem as personalidades famosas,
eles podem levar até coisas ruins. Vocês podem perguntar aos avós de vocês, aos pais, que há muito tempo atrás, uma princesa casada com o príncipe Charles da Inglaterra, o sucessor do reino da Grã-Bretanha, ela o quê? Perseguida pelos paparazzi, esses jornalistas italianos, ela sofreu um acidente com o motorista e o namorado na época, e o que? Ela veio a falecer. Por quê? Nessa perseguição bateu o quê? Num muro dentro de um túnel, e ela não estava, infelizmente, com cinto de segurança e veio a óbito. Então, é o lado triste. Por que eu conto essa história? Porque nós temos consciência, porque os nossos atos, as nossas atitudes e as nossas falas, elas têm que ser medidas. Porque às vezes você magoa a pessoa, você invade a intimidade do outro e você não se toca de que existem limites. Você não quer ninguém entrando na sua intimidade. Então, vamos, respeitar isso. Então, a partir disso tudo, aí nós chegamos no nosso último item, que vai ser o quê? As perguntas a serem feitas. Depois dessa pesquisa que eu fiz, com o quê? A história do entrevistado e com o quê? O tema a ser abordado, aí vamos finalmente para o convite. Essa pessoa chega, nós temos já o quê? As perguntas a serem feitas, a serem veiculadas, então nós o quê? Começamos a nossa entrevista. Vejam aqui, olha aí. O termo entrevista é essa troca de olhares. Então, nós, nessa explicação do que nós já vimos anteriormente, nós vamos ter um vínculo, quer dizer, uma união, uma intimidade com o nosso entrevistado. E isso serve para quê? Para se ter uma intimidade. Vamos nos tornar íntimos dessa pessoa. Então a pessoa fica à vontade, fica tranquila. Então ela vai responder sem nervosismo, sem tensão, sem ficar com o pé atrás. Não vai ter mais medo, porque sabe que aquela pessoa ela é amistosa e ela quer o melhor do entrevistado. Então, à vontade, aí que as respostas sairão mais tranquilas, com sinceridade, sem tensão, sem artificialismo. Porque você percebe no olhar falsidade quando ela vem. Então, sinceridade é tudo. É o quê? Como eu já disse, a entrevista é olho no olho. Isso é importantíssimo. E aí, agora vamos ver alguns exemplos bem legais. Veja, existem várias modalidades de entrevista. Então vamos ver uma muito conhecida de vocês e que às vezes vocês não sabem como é que ela funciona, como ela é produzida e chega até vocês, que é o talk show. É um termo em inglês que quer dizer o quê? Exibição de uma conversa, de um bate-papo. É algo muito descontraído, onde o entrevistador ele está ali na sua mesinha, a sua canequinha d'água, ou sei lá o que for, e o que? Sentado ali no sofá de lado também, bem confortável, bem à vontade, e você vai encontrar o quê? O entrevistado. Geralmente são o quê? Pessoas famosas, muito conhecidas do público, ou então pessoas que são envolvidas com coisas muito importantes e que o público vai conhecer mais sobre essas pessoas ou sobre os temas que serão abordados em quaisquer áreas do conhecimento, seja o quê? Ciência, tecnologia, seja o meio ambiente, tanto faz. Então, o talk show, ele vai ser geralmente veiculado na TV. Nós temos um exemplo bem característico que vocês veem, por exemplo, Conversa com Bial. É um programa recente de entrevistas, muita gente famosa está ali naquele sofá e você fica o quê? Sedento, morto de curiosidade para saber o que é que vai ser dito ali. Por quê? Você quer conhecer, ter mais intimidade daquela pessoa famosa que você admira tanto. Ou então daquele tema, mesmo que você não conheça aquela pessoa, mas aquele tema que é essencial para você, ou então para a roda de conversa, a fofoca, ou até para chegar e o quê? Encostar o seu professor lá na parede. E aí, professor, estava falando sobre a Covid-19. Aí o quê? O entrevistador perguntou sobre essa doença, por que tanta gente fala o ou a Covid? O que é certo? Aí ele disse, olha, é um termo em inglês e não é o Covid, é a Covid.
porque CO vem de corona e vi é vírus. Então, o D é disease, quer dizer, em inglês é doença. Então, é a doença. Então, o quê? Essa palavra tem que ficar o quê? No feminino. Então, são esses detalhes importantes que a gente vai conhecendo. Tanta gente famosa na TV diz: ah, eu tenho medo do Covid, eu posso pegar o Covid, ah, meu vizinho, ele quase que morre com o Covid. Não, é a Covid. Então, o talk show, ele informa, ele distrai, ele descontrai tanto quem está ali participando da entrevista, né, quanto a gente que está assistindo. É conhecimento, é diversão. Então, lembre-se, o talk show é um gênero textual que é mais dedicado ao quê? Às grandes mídias. Você vai ver que o quê? É TV, é a internet, você vai ouvir no rádio e o quê? As entrevistas, elas poderão ser depois transcritas para o quê? Para uma revista, né, de divulgação nacional, um jornal diário. Então, é um gênero que é muito importante porque ele transmite, ele comunica ao seu público muita informação. Pode ser informação que você não leva muito a sério, por exemplo, saber a vida de um cantor, de um jogador, isso aí para muita gente pode não interessar. Mas quando fala, por exemplo, das vacinas, quais as vacinas que vão chegar aqui que são seguras para a gente usar? Certo? Então, é um tema que interessa a todo mundo. Então, aquele médico ou então aquele químico, aquele farmacêutico envolvido na pesquisa, ele o quê? Tem muita informação que você vai ficar lá, de olho grudado, nem pisca, certo? Por quê? Aquela informação você vai usar, é o quê? É uma segurança para você, para os seus familiares, seus colegas, amigos, é muito importante. Então, talk show vale a pena sim. A outra modalidade que nós vamos ver e que nós já discutimos anteriormente, mas só de uma forma assim superficial, vai ser o quê? A famosa entrevista de emprego. E o quê? Aqui nós vemos o quê? A entrevista de emprego permite escolher melhor candidato a um certo cargo. Que cargo é esse? É o quê? Numa empresa de turismo, pode ser o quê? Pode ser numa farmácia, num supermercado, num canteiro de obras, não interessa. Mas ela é essencial para que você tenha o melhor profissional naquele campo de atuação. Então, ela aí, o quê? Diferente do talk show, ela é essencial para o bom andamento de um certo serviço, seja na área de comércio, seja na indústria, certo? É muito importante. Temos as entrevistas, por exemplo, se você for viajar para o exterior, você chega, vai tirar o seu passaporte na Polícia Federal, no bairro do Recife, e depois você vai no consulado, por exemplo, dos Estados Unidos, quer conhecer a Disney, quer se divertir por lá, nos parques de Orlando, aí você vai no consulado dos Estados Unidos da América e você vai ser entrevistado. Você quer ir lá para quê? Quanto tempo você vai passar? Qual a sua escolaridade? Você tem residência fixa? Uma série de perguntas para saber se você vai como turista ou pode ir como estudante ou se vai até para trabalho. Agora, um trabalho com convite. Então, isso aí serve para quê? Para que quando você adentrar o solo americano, você não vire um desses imigrantes ilegais que tanto o presidente americano Donald Trump ele tenta combater. Nós o quê? Recebemos de braços abertos todos os imigrantes do mundo. Mas como que? Os Estados Unidos da América tem muita gente, são mais de 323 milhões de habitantes, então tem que haver um pequeno controle para evitar o quê? Que a economia tenha oscilações. Só que isso não vem ao caso. É só um exemplo para vocês perceberem como a entrevista ela é importante demais em várias áreas. Você já deve ter passado por alguma entrevista, ou esse ano foram cancelados por conta da Covid-19, a pesquisa do IBGE, que é o censo. Ele é feito de tempos em tempos para saber o quê? Como vive a população brasileira, saber a quantidade de pessoas. Então,
nós temos mais de 210 milhões de habitantes. Agora, nós precisamos de um censo geral, quer dizer, nós vamos medir, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele vai medir de lar em lar, e ele vai ter, não uma amostra, um pedaço da população, mas ele vê o todo da população, e assim vai saber quem realmente tem moradia, tem um emprego, tem saúde, certo? Qual o nível de escolaridade, quantas pessoas estão em cada lar, isso é muito importante. Então essa entrevista de porta em porta, ela é o quê? Ficou para o próximo ano, 2021. Nós vamos nos conhecer como pessoas, como cidadãos desse nosso querido Brasil. É um tipo de entrevista que é muito importante para a nossa economia, para a nossa sociedade, para o nosso bem viver. Vamos ver agora essa próxima ilustração. Veja, entrevista a um candidato às eleições municipais desse ano. Perguntamos sobre sua vida pessoal, seu histórico político e suas propostas. Então, esse tipo de entrevista que é feita de duas maneiras na TV, e um deles nós vamos abordar posteriormente, que vai ser o debate, que tem o debate tradicional e o debate regrado, viu? Nós vamos ter o quê? A entrevista, onde um candidato ele é o quê? Convidado, e ele vai o quê? Responder a perguntas que elas têm a ver com as propostas dele. Se você assumir para vereador ou para prefeito esse ano, você o quê? O que é que você quer fazer nesse cargo pela sua comunidade, seu bairro ou seu município? Então, esse tipo de entrevista, ele é muito importante. E todos nós, não é só quem vota não, viu? Vocês que têm menos de 16 anos, que não são obrigados a votar, a obrigatoriedade é só a partir de 18 e é facultativo de 16 a 18, não interessa, porque a cidadania é o conhecimento pleno de direitos e deveres. Então, essa entrevista com aquele candidato vai fazer com que você conheça o passado dele, o que ele já fez, a formação dele, quais as suas propostas, suas ideias, quando ele assumir aquele cargo, depois de eleito, e assim o quê? Que contribuição ele dá para a gente. Veja, o que um vereador faz? Ele legisla, quer dizer, ele cria leis para reger, fazer funcionar o município. Enquanto o executivo, quer dizer, o prefeito, ele vai ser o quê? Cobrado pelo vereador se ele está cumprindo aquela lei feita pelos vereadores e vamos ver ele trabalhando de fato. Ele o quê? Está botando iluminação pública, ele está calçando uma rua, certo? Ele botou lixeirazinhas, tem ciclofaixa, ele faz com que os monumentos públicos, nos logradouros, que são logradouros públicos, são as ruas, praças, avenidas. Então, o que é público é do povo, quer dizer, nosso. E o que? Ele trabalha com dinheiro. Esse dinheiro vem de onde? Dos impostos que pai e mãe e você também paga. Sabe que você paga impostos também? Quando você faz um lanche, quando você compra aquele biscoitinho, aquele sorvete, aquele refrigerante, não esqueça, tudo que você paga para consumir, você tem um percentual de imposto que vai para o quê? Vai para o município, ou vai para o estado, ou vai para o quê? Para o país. E aí o quê? Isso volta para a gente, é revertido em obras, benefícios. Tudo isso está na nossa Constituição Federal de 1988. Então, é o tipo de conhecimento que eu gostaria que vocês buscassem. Porque quando a gente não tem conhecimento de nada e chega alguém com autoridade peito para fora, você baixa a cabeça, você fica humilde, porque você não tem argumentos. O que é argumentos? Você não tem o quê? Na linguagem de vocês, aquela fala, aquela conversa, né? Aquela argumentação, aquela sua defesa, e o que? Você não está impondo suas ideias. A sua opinião não sai da boca, porque você está constrangido diante de uma pessoa que sabe tudo, ou que, se valendo da sua falta de conhecimento, ele vai fazer com que você se cale. Que ele pode até impor uma mentira para você, e você vai aceitar que você não sabe se aquilo é certo ou errado. Conhecimento em todas as áreas. Por isso que a entrevista é um serviço que beneficia o cidadão. Por isso que é um gênero textual que ele nunca cai de moda.
ele é sempre atual, ele se renova, ele é dinâmico, porque o entrevistador, ele procura fazer aquelas perguntas que você gostaria de fazer. E aí quando você ouve ou quando você lê aquelas perguntas e as respostas a elas, aí você fica feliz, radiante. Uau, era isso que eu queria. Gostei. Então, vejamos aqui a seguir. Olha, nós temos o quê? Na pauta, novas perguntas podem ser feitas de acordo com as respostas das anteriores. Então, nesse caso aqui, o que é que nós estamos querendo com isso? Você tem um roteiro, não tem um roteiro? Você não pesquisou a vida do candidato que você vai fazer as perguntas? Você não preparou aquelas perguntinhas? Agora veja, aí é que está o pulo do gato. Você pode, naquele momento, se você tem o quê? Aquele jogo de cintura, o entrevistador, ele, a partir daquela resposta à pergunta que já estava previamente agendada, você emenda com outra. Ah, mas e isso? Já que você se posicionou desse jeito, como é que você se posicionaria diante dessa eventual possibilidade? Eu vou explicar isso mais à frente. Por quê? Você tem aquelas perguntas básicas, mas você pode dar os filhotes, quer dizer, outras perguntas que elas estão ligadas àquela pergunta original e ajudam o quê? Naquele susto inicial do entrevistado, ele o quê? Ele não tem como se esquivar, quer dizer, tentar sair de fininho. Ele vai responder. E aí o que? Você diz, bem feito, eu não teria coragem de fazer essa pergunta, mas esse entrevistador ele fez. Uau, que maravilha! Ainda bem que eu prestei atenção nessa entrevista. Então, pessoal, quando a gente tem essa consciência da gente se ligar na informação que é dirigida a gente, principalmente quando ela é uma entrevista, aí nós temos o quê? Um ganho inestimável. Então, vamos ver aqui, ó, uma pequena atividade de fixação que nós temos. Eu o quê? Vou elaborar os itens e a partir daí eu vou o quê? Dizer como esse processo se dá e já dou o quê? Um resumo de tudo que a gente viu para que fique bem fixado isso na memória de vocês. Vejam que é uma atividade fácil, uma atividade envolvente e você vai se sentir um grande o quê? Um repórter, um entrevistador, que você vai se ver o quê? Com o microfone na mão e o quê? Veja, prepare uma série de perguntas e escolha alguém da sua família, porque em tempos de Covid você não vai querer ir na rua e se arriscar. Então, em casa mesmo, escolha vovô, vovó, titio, titia, mamãe, papai, ou até um irmão mais velho ou uma irmã. Então, a seguir pergunte a idade, o nome, profissão, local de nascimento e a opinião dele sobre a Covid-19 e os devidos cuidados que você eventualmente tenha. Você sabe que temos o quê? Umas normas estaduais, a partir do quê? De normas federais que são de acordo com o quê? Com a Organização Mundial de Saúde. É o quê? O uso de álcool em gel, lavar bem as mãos com sabão e água. Você tem o uso obrigatório de máscaras quando você sair de casa. Você, em alguns locais, você já percebeu que tem aquela pistolinha bonitinha que parece um phaser, né, do seriado Jornada nas Estrelas para aferir sua temperatura. Por quê? Essas são medidas de segurança para proteger você e as pessoas que estão à sua volta. Então, diante dessas perguntinhas, aí o que é que você vai fazer com essa informação? Você pode gravar ou anotar tudo e edite o conteúdo, escolhendo o que de mais importante foi dito na entrevista e envie ao seu professor. Isso seria muito importante, sabe por quê? Porque o professor da disciplina de língua portuguesa, ele vai ficar muito feliz em saber que você o quê? Você está ligado aqui no nosso EducaPE e você interage com vários professores, porque é sempre bom a gente ter o quê? Um jeito diferente de explicar uma aula. Lógico que o seu professor é top, mas estou apenas contribuindo de uma forma diferente para que esse conteúdo seja assimilado por você. Então vamos rever essa parte. Veja, a nossa entrevista você está fazendo em casa, está na segurança do seu lar. Então, você escolhe, você vai ter um cadernozinho para você copiar as respostas e as perguntas formuladas anteriormente, ou se você vai gravar. Você pega o seu celular, modo gravação, e você pergunta, e aí, painho, você tem medo de pegar essa doença? Você deixou de ir a muitos lugares por conta dela? Perguntas desse tipo.
Por quê? Você vê o nível de ansiedade, você verifica que muita gente está em pânico, não sai mais às ruas. Desde março, dia 18, muita gente não sai de casa. Vê o terror. Receber tudo por correspondência, o delivery. É comida chegando em casa, certo? Correspondência, a conta de luz, de água, telefone por baixo da porta. Pronto. Muita gente desenvolveu doenças por conta dessa doença. Agora a gente tem que estar sempre precavido, é ou não é? Então, essa entrevista você improvisa direitinho o roteiro, quais as perguntas você vai fazer. Bastam o quê? Umas 8 a 10 perguntas. Agora, tente, primeiramente, olha, você tem que conhecer a pessoa. Entre aspas, faz conta que você não conhece. Você faz as perguntas. Idade, sexo, a profissão, qual é a formação, se foi o quê? Até o 9º ano, se fez o ensino médio, se tem formação técnica ou superior. Isso tudo é importante, que ajuda você a ter mais intimidade com essa pessoa e ajuda você a conhecer, ter desenvoltura nesse gênero textual oral que é a entrevista. Nós vimos o quê? Nós vimos como as entrevistas, elas servem para o quê? Para que você tenha um conhecimento da outra pessoa que está na sua frente. Então, entre olhos, uma pessoa diante da outra, uma conversa íntima, franca, sincera, verdadeira. E aí o que? Nós estamos nos beneficiando, é uma troca, uma empatia. Empatia significa o quê? Que eu me sinto feliz de estar diante daquela outra pessoa. Do jeito que eu aqui estou feliz demais, não é entrevista. Eu estou apenas o quê? Explanando uma aula bem legal sobre esse gênero textual tão importante. E aí, pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula. Fiquem ligadinhos aqui no EducaPE, porque vão ser outros momentos prazerosos e com muita informação e conhecimento para vocês. Até a próxima!